Olá! Nós, da Microlins, estamos oferecendo para os nossos alunos o curso interativo de robótica, com diversos assuntos, como os conceitos básicos da eletricidade, e vamos conhecer principalmente a eletrônica, apresentando os tipos e funcionamento dos componentes eletrônicos, como também a simbologia, interpretação e montagem de circuitos eletrônicos. Esperamos que os alunos tenham um ótimo aproveitamento das informações passadas neste curso. Nesta primeira aula do curso de robótica, vamos abordar as noções básicas de tensões e correntes elétricas. Mas, antes de começar, gostaria de pedir aos alunos que revejam as aulas sempre que possível, pois a repetição ajuda a memorizar e aprender cada vez mais. Vamos começar. A constituição da eletricidade. Para entendermos o que é eletricidade, temos que saber como ela é constituída. A eletricidade é constituída por átomos, que são partículas de matéria microscópicas, e impossível de se visualizar sem a ajuda de um potente microscópio. Os átomos estão em todo tipo de matéria. Na imagem a seguir temos a figura de um átomo, que é constituída por um núcleo contendo os prótons e os nêutrons, e em volta circulando ao núcleo vemos os elétrons. Ao lado vemos a definição de um átomo. Átomo é uma unidade básica de matéria que consiste em um núcleo central de carga elétrica positiva, que são os prótons, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Na próxima imagem vemos a representação de um cabo elétrico ou um fio, que necessariamente é constituído por uma matéria chamada de cobre. Se o cobre é uma matéria, e os átomos são constituídos de matéria, a eletricidade está no cobre, que é um bom condutor de eletricidade. Mas antes vamos falar de alguns materiais que são bons condutores, assim como também temos os materiais isolantes ou mau condutores de eletricidade. Nesta figura, vemos alguns exemplos de materiais que são bons condutores elétricos, como o cobre, o ouro e a grafite. Portanto, os elétrons conseguem fluir com muita facilidade nestes materiais. Assim como temos também os materiais isolantes ou mau condutores, como o vidro, a borracha, o algodão e o plástico. Sabendo o aluno como a eletricidade é criada, vamos para o próximo tópico da nossa aula, que são os conceitos básicos da tensão e corrente elétrica. Estamos lidando a partir de agora com algo que não podemos ver e nem apalpar, e para muitos alunos é difícil de entender. Por isso peço que imaginem e observem os exemplos para facilitar o entendimento. Agora, iremos explicar o que é tensão elétrica. A tensão elétrica é conhecida como diferença de potencial ou DP. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica, por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sua unidade de medida é o volt. Por exemplo, quando dizemos que em uma tomada tem 127 volts, estamos nos referindo à tensão elétrica também. Agora, iremos explicar o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, ou seja, dos elétrons que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido, que são os fios, ou em soluções iônicas, que são as baterias e pilhas. Sua unidade de medida é o ampere. O aluno deve entender também que, quanto maior a tensão elétrica, maior a circulação de elétrons em um cabo, e consequentemente a corrente será maior.
Tipos de corrente elétrica. Falaremos primeiramente da corrente contínua. Esse tipo de corrente elétrica tem um sentido e intensidade constante, ou seja, a corrente elétrica circula somente em um sentido. Um exemplo desse tipo de corrente elétrica podemos encontrar nas pilhas e baterias. Na figura 1, que representa um pequeno circuito elétrico, vemos através das setas que a circulação da corrente elétrica obedece um mesmo sentido, e isso cria uma polaridade, entrando no polo positivo e saindo no polo negativo. Portanto, a tensão contínua tem polaridade. Na figura 2, temos uma representação gráfica de uma corrente contínua. Como sabemos, a tensão elétrica não é visível, pelo menos a olho nu. Mas com a ajuda de um equipamento chamado osciloscópio, representado na figura 3, conseguimos visualizar através de uma tela no próprio equipamento todos os tipos de tensões e frequências. Agora, falaremos da corrente alternada. Ao contrário da corrente contínua, a alternada tem um sentido variável, ou seja, a corrente elétrica pode circular em ambos os sentidos. Isso se dá ao modo de como ela é gerada. Podemos encontrar um exemplo de corrente alternada nas usinas hidrelétricas. Na figura 1, representando outro pequeno circuito elétrico, vemos nas setas que indicam a corrente, que elas podem ir da esquerda para a direita ou vice-versa e portanto a corrente alternada não possui polaridade. Na figura 2, temos a representação gráfica de uma corrente alternada. Note que é uma corrente em forma de onda senoidal. Na figura 3, podemos ver no osciloscópio uma corrente alternada. Ela é dessa maneira, porque a corrente alternada é gerada em base de uma frequência, dada em Hz, que é uma unidade de medida de frequência. Essa frequência é composta de picos e vales, ou semiciclos positivos, e semiciclos negativos. Portanto, a cada pico e vale temos 1 Hz. Agora, um fato que muitos não sabem, é que a energia elétrica que chega em nossas residências, por ser alternada, ela tem uma frequência, que é de 60 Hz, e padrão para o nosso país. Essa frequência é constituída de 60 semiciclos positivos e negativos por segundo, e somente com a ajuda do osciloscópio podemos visualizar esse tipo de corrente alternada. Estamos falando de tensões e correntes, mas como a tensão alternada é produzida? E como ela chega em nossas casas? A maior parte da energia elétrica de nosso país é produzida pelas usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas funcionam através da pressão da água, que ao girar uma turbina, transforma a energia potencial em energia cinética, gerando milhares de volts. Essa tensão é elevada para cerca de 765 mil volts, e levada para as torres de linhas de transmissão por centenas de quilômetros, até a outra subestação, que se encarregará de rebaixar essa tensão, em cerca de 13.800 volts, utilizando transformadores de voltagem. E por fim, chegando nas ruas de diversas cidades, sendo rebaixada novamente por transformadores situados nos postes de nossas ruas, a uma tensão de 110 e 220 volts, para utilizarmos em nossas residências. E a tensão contínua? Como é gerada? Ela pode ser gerada, através de pilhas, ou baterias, de diversos tipos, por meio químico, ou por meio de dínamos e motores chamados de alternadores, que são utilizados por caminhões, carros, e motos.
Também, podemos gerar tensões contínuas, através de células fotovoltaicas, conhecidas por painéis solares. Mas existem também outras maneiras de criarmos tensões contínuas, através de fontes de alimentação, transformando a tensão alternada da rede elétrica em tensão contínua. Alguns exemplos que podemos citar são as fontes de computador, fontes de notebook, fontes para módulos de som e alarme, e fontes de bancada para a alimentação de circuitos e aparelhos em manutenção. Chegamos ao fim da primeira aula de robótica, e aos alunos do curso, fiquem atentos às atividades relacionadas à aula, e mantenha contato com seu professor, pois é muito importante para o seu desenvolvimento. Até mais!